está sintonizada com você. Paraitinga vai ficar, toda hora que ligar ela vai corresponder. Paraitinga vai levar boa música e notícia pra você. Boa tarde de domingo, ouvintes da Paraitinga FM. Começa agora o 15º programa Solta a Voz Mulher, programa desenvolvido pelo Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. E hoje teremos como tema deste programa o estupro. Solta a voz, mulher. Solta a voz nas estradas. Eu sou Eliane, estou aqui na apresentação deste programa, juntamente com a Laura, a Júlia, a Cissa e na técnica de som, nosso querido e amado Alcides Filho. Neste momento, ficaremos com 2 músicas. Primeiro, Malu Magalhães, Casa Pronta. Em seguida, Thier, À Noite. Olá, aqui é a Júlia. Estamos de volta para falar sobre o tema apresentado pela Bila, né? Hoje vamos falar sobre estupro. E estupro pode parecer uma palavra feia, pesada, às vezes até difícil de falar. Mas, na verdade, é porque estupro, né, vem carregado de tristeza, de covardia, de violência, entre outras coisas muito difíceis para quem é vítima disso. Né? E existe um termo, né, cultura do estupro, que surgiu lá na década de 70 e fala cultura porque descreve um ambiente, uma sociedade na qual a violência sexual ela é normalizada, né? A gente vê isso na rua, vê na mídia como algo comum, até mesmo como um valor. E a gente não está falando disso numa forma extremista, né? A gente não está falando de uma pessoa, de um estuprador, que ele é caracterizado como uma pessoa má, que ele está à noite, no escuro, esperando uma situação determinada para cometer um ato, né? A gente está falando de comportamentos que reforçam uma violência. E essa violência, aqui hoje tratada, uma violência contra a mulher. E isso, se a gente for ver na nossa história, como vem reforçando isso é passado para as crianças, né? Desde que elas começam a entender o seu papel no mundo, né? Infelizmente, as crianças crescem aprendendo com os adultos que meninos são diferentes de meninas em seus direitos, né? As brincadeiras são direcionadas e elas carregam valores machistas, né? Os meninos, eles devem ser fortes, heróis, os que salvam o mundo, os que têm poder. E as meninas são frágeis, precisam de ajuda para se salvarem, devem se vestir como princesas, se sentar com as pernas fechadas. Elas devem cuidar bem das bonecas, da casa, para quando elas crescerem, elas serem boas mães, elas atenderem. Nessa lógica, é natural que os meninos e meninas cresçam acreditando que eles têm papel diferentes na vida, né? Essas meninas frágeis que sabem que há homens na rua, elas crescem acreditando que esses homens eles possuem um poder. Então elas têm medo de sair na rua desacompanhada, elas têm medo de sair à noite, elas têm medo de ficar sozinho com um homem, mesmo que conhecido, elas têm medo de um chefe, elas têm medo de qualquer situação em que, de alguma forma, elas vão se sentir desencorajadas, elas vão se sentir vulneráveis. É isso mesmo, Júlia. Oi, pessoal, aqui é a Laura. Então, dando continuidade ao que a Ju estava falando, quando a gente fala, né, de cultura do estupro, isso significa, assim, que desde que o mundo é mundo,
como ela disse, né, meninos são ensinados a agirem de uma forma e meninas são ensinadas a agirem de outra forma. O estupro enquanto uma violência sexual contra qualquer pessoa, mas em geral recai sobre as meninas e as mulheres, ele faz parte dessas sociedades machistas em todo lugar. E aqui no Brasil não é diferente. Então, a gente pode perceber assim que tanto dentro de casa, como na escola, como na igreja, como na mídia, em vários espaços, os meninos são incentivados desde muito cedo a se expressarem, inclusive de forma sexual. Ou seja, os meninos eles têm uma sexualidade incentivada de forma precoce. E isso muitas vezes vem acompanhado de uma objetificação do corpo da mulher. Então, o que é essa palavra, objetificação? Isso significa que os meninos são ensinados que o corpo das mulheres existe para dar prazer para eles. Então, as mulheres não são vistas como um ser humano que também sente prazer, que também tem que estar presente e consentindo aquela relação. É vista como um objeto para dar prazer aos meninos. Esses tempos eu estava numa mesa de bar conversando com um amigo meu e ele estava contando um caos e falou assim, meu avô me deu várias revistas pornográficas quando eu tinha 8 anos e foi o dia mais feliz da minha vida. E eu fiquei refletindo sobre isso. Com 8 anos, ele era apenas uma criança, assim como eu era apenas uma menina. Mas eu não recebia revistas pornográficas da minha família, enquanto que os meninos, em geral, isso acontece, né? Ou muitas vezes os pais, os tios, os avós levam esses meninos para se relacionarem com prostitutas. Então, tudo isso, quando a gente está falando de cultura do estupro, é isso. É enxergar a mulher não como um ser humano, mas como algo para dar prazer ao homem, custe o que custar, inclusive contra a vontade dela. E, no caso das mulheres, a gente é ensinada a se sentir culpada, a sentir medo, a sentir vergonha. E eu vou repetir várias vezes aqui ao longo do programa. A única coisa que causa estupro é o estuprador. Nenhuma mulher é responsável, nenhuma mulher é culpada pelo estupro que aconteceu. Nós somos sempre vítimas e a gente tem que internalizar isso, porque tem uma sociedade inteira que fala o contrário pra gente. Então, eu não sei se alguém aqui que está me ouvindo já presenciou essa situação, mas já aconteceu comigo, com amigas, com conhecidas, de sofrer uma violência ou conhecer alguém que sofreu e automaticamente as pessoas começam a questionar. Mas que roupa que você estava usando? A sua saia era muito curta? Você tinha bebido álcool? A rua estava muito escura? Você estava sozinha? Você estava dançando? Você estava com o seu namorado? Então começa uma série de perguntas que, em vez de enxergar essa mulher como vítima, estão tentando de alguma forma responsabilizar ela pela violência que ela sofreu. E isso não são só as pessoas, as instituições fazem isso. Infelizmente, aqui no Brasil, essa cultura do estupro, essa cultura machista, ela está presente em todos os ambientes. Então, a gente tem que denunciar, a gente tem que soltar a nossa voz, a gente tem que estar unidas, mulheres. A gente tem que se encorajar, a gente não... o medo, ele faz parte, a culpa, a vergonha faz parte por conta dessa cultura, mas juntas a gente consegue mudar isso, a gente tem que urgentemente mudar isso. Não dá mais pra gente aceitar essa violência contra a gente, caladas, não dá pra gente naturalizar esse comportamento, esse tipo de ação. E assim, não são homens doentes, tá? Muita gente fala, estuprador é doente. Não, eles não são doentes, são pessoas muito saudáveis, inclusive. É porque eles estão reproduzindo essa cultura que foi ensinada desde que eles são crianças. Então é isso que a gente precisa mudar, seja na escola, seja na família, seja aonde for. Bom, vamos agora de música. Daqui a pouco a gente volta mais com essa discussão. Vamos ouvir agora Vanusa, Atômico Platônico e Gal Costa, Baby. Solta a voz, mulher. Solto a voz Estamos de volta. Então, pessoal, hoje o tema do nosso programa é cultura do estupro. Por que a gente escolheu esse tema? É algo que tem que ser falado sempre, porque acontece todos os dias, em todos os lugares. Aqui em São Luís não é diferente. E porque, recentemente, nas 2 últimas semanas,
muita gente estava discutindo, principalmente nas redes sociais, essa questão da cultura do estupro, do que é estupro, por conta de alguns casos que aconteceram lá em São Paulo, né, dentro dos ônibus. E isso suscitou assim, muitas opiniões, muitos pontos de vista. Na minha opinião, grande parte dos estupros que acontecem justamente porque é naturalizado, né? Então os homens se sentem no direito de estuprarem as mulheres, porque a mídia o tempo todo nos coloca como objetos para vender cerveja, para vender carro, para vender o que for. Então a gente é tratada dessa forma quase que sub-humana, né? E principalmente porque o estupro tem a ver com uma relação de poder. Muita gente confunde sexo e estupro. Quando a gente está falando de sexo, sexo tem a ver com consentimento, tem a ver com prazer, tem a ver com afeto, tem a ver com tudo que o estupro não tem a ver. Então, quando a gente está falando de estupro, a gente está falando de violência. A gente está falando de uma relação de poder entre uma pessoa e outra pessoa. E nessa relação de poder pode existir também a violência física, mas não necessariamente. A gente sabe, inclusive, que muitas crianças e adolescentes são estuprados pelos seus próprios familiares ou por vizinhos e tudo mais, muitas vezes sem usar da força física, porque se trata de uma criança. Então, essa pessoa usa de outros mecanismos, inclusive para não deixar marcas, né? Para não, vamos dizer assim, não ter provas contra esse criminoso. E uma coisa que eu acho alarmante e que precisa ser falado é que no Brasil estima-se que aconteçam 500 mil estupros por ano. Vou repetir, 500 mil estupros por ano. Só que desses 500 mil estupros por ano, apenas de 10 a 15% são relatados. Então, a gente ainda não consegue ter, de fato, a dimensão. Inclusive, para criar políticas públicas, uma rede de enfrentamento, algo que diminua esse número alarmante. Nós somos um dos países campeões do mundo. E para piorar a nossa situação, mulheres, o presidente ilegítimo Michel Temer, ele extinguiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Foi uma das primeiras ações que ele tomou logo que ele assumiu o governo. E isso para a gente é muito prejudicial. Como que a gente tem essa quantidade absurda de estupros e não tem uma Secretaria de Políticas voltada especialmente para combater isso? Aqui em São Paulo também não foi diferente. O João Dória fez a mesma coisa. Então, tá gravíssima a situação em São Paulo. São Paulo é uma das capitais do Brasil também que mais tem casos de violência sexual contra as mulheres. E essa rede de enfrentamento, que envolve várias instituições e órgãos públicos, está muito enfraquecida. Então, a gente tem que estar de olho, a gente tem que vir aqui fazer essa denúncia, falar sobre isso, porque é muito grave. E para piorar a situação, tem muita gente apoiando aí um deputado, que eu não vou nem falar o nome dele, porque ele propõe castração química contra estupradores. Daí eu me pergunto, a gente não deveria pensar em medidas para prevenir? Porque a punição ela já existe, ela já é prevista em lei. A gente aumentar a punição não vai diminuir o número de estupros. As pessoas não deixam de cometer delitos, de cometer crimes por conta das punições. Porque se fosse assim, foi o que eu disse, já existe punição para estupro. E nem por isso o número está diminuindo, né? Então, eu acho assim um absurdo uma pessoa que é eleita com o voto popular ir lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, né? Isso foi há uns 2 anos atrás, se eu não me engano. E falar em alto e bom som para uma deputada que ela não merece ser estuprada. Eu acho isso não só uma violência contra ela, não só uma apologia ao estupro em relação a essa deputada, mas em relação a todas nós. Eu acho isso um absurdo, um absurdo. Porque significa que o quê? Que alguma mulher merece ser estuprada? É isso que está subentendido nessa fala. E é esse mesmo deputado que propõe, vamos dizer assim, essa punição, entre aspas, mais severa contra estupradores. Então, olha que contradição. Em vez da gente ter políticas públicas, a gente ter leis que trabalhem em
desde a educação, a saúde, em todas as áreas, para a gente mudar essa cultura, para que isso não exista mais, está sendo proposto uma coisa que já parte do pressuposto que estupro vai acontecer. Ou seja, isso está novamente naturalizando o estupro. Isso é tratado como se fosse quase que algo assim, do instinto do homem. E isso não é verdade, foi o que a gente falou. Isso é cultural, isso é social, isso é político. Então isso tem que ser falado sempre. Hoje, em especial, a gente está falando nesse programa, mas é uma coisa que, com o tempo, vai ser mais recorrente. Porque a sociedade toda, não só as mulheres, todo mundo tem que debater, todo mundo tem que estar, de fato, imbuído com essa questão. Concluindo aqui a fala da Laura, estupro, ele é triste, ele é grave e ele é recorrente. Ele acontece, sim, em São Luís do Paraitinga. Falo isso como advogada, que atuo há muitos anos na comarca e acompanhei vários casos de estupro. Acontece, sim. E os estupros acontecem dentro das famílias. São pais que estupram suas filhas, são tios que estupram suas sobrinhas, são irmãos, são primos, são padrastos. Os padrastos estupram, sim, suas enteadas. E também, às vezes, ocorre estupro de meninos pequenos. Também é possível. Isso acontece. Temos uma média de registros de 4 estupros por mês na cidade de São Luís do Paraitinga. Isso de registro. Se apenas 10% é registrado, é capaz que nós tenhamos aí 40 estupros por mês em nosso município. Isso é grave, isso é triste e é recorrente. Essa cultura machista que desenvolve o estupro, desenvolve essa força de ter a mulher a qualquer custo, isso acontece. Por quê? Porque a forma com que esses homens são criados. Então, como advogada, eu confirmo que a denúncia é a arma legal, é a arma importante. E acreditar na impunidade, isso aí é acreditar na cultura machista. Nós não podemos acreditar nisso. Nós temos que ser firmes, confiar e denunciar. Não é fácil? Não é. A gente tem medo. A gente tem insegurança. Mas é uma arma legal e importante, a denúncia. Denuncie, porque isso acontece. Acontece perto de nós, dentro de nossas famílias. É isso aí, Bila. Agora vamos de música. Elis Regina Madalena e Maria Bethânia Carcará. Solta a voz, mulher. Solto a voz nas estradas. Gente, o assunto é longo, né? Mas a gente vai partindo para o final do nosso programa. E eu vou falar aqui a letra de uma música. É da compositora Nina Oliveira, uma compositora bem jovem e que ela traz, né, na letra dessa música muita coisa que a gente está falando aqui hoje. É assim: alô, aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão, eu tenho uma denúncia. E eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Ô moça, ontem eu estava caminhando perto daquela praça e um homem me parou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Ô moça, ontem eu estava caminhando perto daquela praça e um homem me parou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. E eu não sou culpada.
pelo estupro à pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas que não eram de batom. Não eram de batom. Muito bom, Ju. Obrigada aí pela contribuição. Pessoal, agora a gente vai ouvir mais uma música da Marisa Monte, chama O Que Você Quer Saber de Verdade. E eu gostaria de aproveitar e mandar um grande beijo para minha amiga Ana Clara Citelli, que ela está ouvindo agora aqui a gente lá de Araraquara, aqui no interior. E desejar parabéns, que o aniversário dela está chegando. Então, Ana, fica um beijo. Muito obrigada pelas músicas, que essa playlist de hoje ela que montou aqui pra gente. Um beijo enorme para você e para toda a sua família, tá bom? Então agora com vocês, Marisa Monte. Ouvintes da Paraitinga FM, encerramos agora o 15º programa Solta a Voz Mulher, um programa desenvolvido pelo Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. Lembrando que temos reuniões mensais toda primeira quinta-feira do mês, às 14 horas, no prédio da Biblioteca Municipal. Outro aviso importante: para denúncia, utilize o 180, ou se quiser, podem ir até a delegacia local. Se não se sentirem à vontade, peça para uma pessoa de confiança para acompanhar, mas não deixe de denunciar. Também, nós do coletivo estamos lá toda primeira quinta-feira do mês, às 14 horas, no prédio da Biblioteca Municipal, dispostas a te ouvir. Tragam sugestões, tragam suas dúvidas, mas denunciem. Vocês podem ouvir o nosso programa pela Rádio Paraitinga FM.net, também pelo canal do YouTube e pela página do Facebook. Nos sigam. Boa tarde a todos e até o próximo programa. Faço com o meu braço. Solta a voz, mulher. Música, poesia, bate-papo e muita informação. Solto a voz.